olá! Estamos começando a nossa série sobre os perfis de personalidade. Então, hoje inicia a nossa série e nós vamos falar todos os dias sobre um perfil de personalidade. Hoje a gente começa com um e toda semana a gente vai ter aí o desenrolar de um perfil do Enneagrama ao longo das semanas. Então, pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Quem vai assistir depois, sejam bem-vindos. Algumas regras como vai funcionar o desafio. Como eu já avisei lá no feed, tem um post lá no feed onde quem está marcando as pessoas para convidar todo mundo para assistir com a gente essa live vai concorrer a um curso completo de Enneagrama. Então, você ainda pode ir lá no feed e comentar o nome de 3 pessoas que você quer que acompanhem essa série com a gente. E você vai estar concorrendo a um curso completo de Enneagrama. E vai ter um outro sorteio para todas as pessoas que acompanharem todos os 9 dias de desafio. E que também vai ser super legal, que também vai ser o sorteio de um curso completo. Esse curso completo de Enneagrama, além de descobrir o perfil de personalidade, ele tem muita ferramenta de como trabalhar cada perfil de personalidade. Então, é um processo bem completo e ele é online. Então, quem estiver acompanhando todos os dias do desafio e quem estiver lá comentando, serão 2 cursos que serão sorteados ao longo dessas 9 semanas. Então você pode ganhar um curso completo de Enneagrama para descobrir o seu perfil de personalidade, e se você já sabe o seu perfil de personalidade, também para trabalhar ele, para saber como lidar, para aprender. Então esses 9 dias de desafios a gente vai falar cada dia de um perfil. Então se você ainda não sabe o seu perfil, você pode começar a perceber qual é o seu perfil de personalidade. E se você já sabe, é ótimo para você começar a aprender a lidar melhor com os outros perfis. Aprender a lidar melhor com as pessoas que são diferentes de vocês. Eu acho que essa é uma das coisas maravilhosas do Enneagrama, né? Que é nos ensinar a lidar com as pessoas que são diferentes da gente. Então, para quem não conhece, rapidamente, o Enneagrama ele é um processo que existe há mais de 2000 anos. É um processo que faz a gente encontrar quem a gente é de verdade, nos encontrarmos e nos reconhecer, perceber os nossos padrões, perceber porque a gente faz sempre as mesmas coisas, repete os mesmos erros, entra nos mesmos padrões de relacionamentos. A nossa personalidade explica tudo isso. E também nos ajudar a entender como lidar melhor com as outras pessoas, com os outros perfis. Então eu vou explicar como vai funcionar, tá? Eu vou começar falando logo já de um perfil. Não vou avisar qual vai ser a ordem, tá? Eu não vou fazer os perfis em ordem. Então é pra vocês acompanharem aí todos os dias. Eu vou falar cada dia de um perfil e não vai ser em ordem. E é interessante que vocês assistam todos para vocês entenderem um pouquinho mais. As lives vão demorar em torno de 10 a 15 minutos, vai ser bem rapidinho para você assistir todos os dias. Então, como vai funcionar? Todos os dias às 6 horas eu vou entrar ao vivo falando sobre um perfil de personalidade, como ele funciona, quais as características principais e um desafio para ele melhorar, para ele se desenvolver. Cada dia vai ser um disso. Para você participar do sorteio do curso online completo, o que você vai ter que fazer? Você tem que assistir, claro, as aulas todos os dias e comentar lá no feed que eu postei. Cada dia eu vou colocar uma frase que representa esse tipo. É uma frase que representa o perfil de personalidade que eu vou estar falando. E eu quero que você poste lá o que essa frase faz sentido para você, como essa frase faz sentido para você, você sendo ou você não sendo desse perfil, tá? Porque a gente sabe que mesmo que a gente não é do perfil de personalidade que a gente tá falando, a gente se identifica com características de praticamente todos. Então a gente pode se identificar com características de todos os perfis. A gente só tem um perfil de personalidade, mas a gente pode ter características de vários. Então o perfil que eu vou começar falando hoje, a frase que eu postei lá é a frase: seja gentil sempre que possível. Sempre é possível. E não sei se vocês já podem pensar aí de que perfil deve ser essa frase. Quem será que é o perfil que mais teria predominante para falar essa frase?
Alguém sabe quem é? Qual o perfil? Gente, o perfil que eu quero falar hoje com vocês é a personalidade 9. É o primeiro perfil lá de cima do nosso triângulo do Enneagrama. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra quem não conhece. Essa é a figura do Enneagrama. Essa figura existe há mais de 2000 anos, tem muita história envolvida que eu não vou nem me ater aos detalhes aqui. Mas existe um triângulo dentro dessa figura e a gente vai começando falando, tem 9 pontos, são 9 padrões, 9 perfis de personalidade, 9 jeitos de enxergar o mundo. E a gente vai começar falando primeiro do 9. Este é o primeiro dia e cada dia eu vou falar de um deles. Então, o perfil 9 é o perfil que um dos nomes que ele ganhou ao longo do tempo é o mediador. Por que mediador? Porque uma das principais habilidades do perfil 9 é estar mediando as coisas, é enxergar os dois lados da questão. Se tem duas pessoas discutindo ou brigando, ele é aquela pessoa que consegue enxergar os dois lados, é aquela pessoa que consegue perceber e não se posicionar a favor ou contra, ele consegue fazer esse papel mais diplomático e enxergar as coisas como um todo. Então, é um perfil com muita sabedoria no sentido de não discutir por coisas que realmente não precisa, que não vai adiantar. A gente pode dizer que é sim o perfil mais calmo e mais tranquilo do Enneagrama, né? É um perfil que ele tem a tendência a ser muito calmo, muito tranquilo, de não discutir por pouca coisa, de não brigar, de não entrar em conflito. Então, uma das principais motivações da personalidade 9 é não entrar em conflito, não ter atrito, não brigar, não discutir. Então, ele não gosta, não desenvolveu a habilidade de se impor, porque ele prefere a diplomacia, ele prefere evitar sempre tudo que gere muito conflito. Então, são perfis muito carismáticos, eles normalmente têm aquela fama de dizer: nossa, como essa pessoa é legal. E é difícil encontrar pessoas que não gostem dele, porque ele consegue agradar as pessoas. Por que o 9 consegue fazer isso tão bem, consegue ter essas características tão boas? Porque ele tem a habilidade, aliás, ele desenvolveu uma habilidade de não se posicionar tanto, de não entrar no conflito e de não dizer tanto não. Então, uma das principais dificuldades que o 9 tem é de dizer não, de dizer que ele não quer, de dizer que ele não é isso que ele gosta. Então, muitas vezes ele abre mão. Não é que o 9 não saiba o que ele quer. Às vezes as pessoas dizem: o 9 não sabe o que quer, ele fica em cima do muro. Essa não é uma verdade. O 9 sabe muito bem o que ele quer. O desafio é que em algum momento ele armazenou que, evitando o conflito, evitando se posicionar, ele seria mais valorizado. Então, ele passou a não entrar no conflito, por muitas vezes não dizendo o que ele pensa, não dizendo o que ele quer, dizendo sim, ao invés de dizer não, que seria a vontade dele, para não brigar, para não houver uma discussão, não ter todo um trabalho, um tumulto em relação a isso. Ele prefere se adequar a causar todo esse tumulto. Então, as pessoas às vezes me dizem: mas às vezes eu sou assim também. Sim, isso é porque todos nós temos um pouquinho de cada um dos perfis de personalidade. O 9 é sempre assim. Então, é raro as vezes em que ele não é. Então, às vezes o 9 sai do sério, extravasa e briga com todo mundo e manda todo mundo para aquele lugar. Pode ser, pode fazê-lo. Entende? Mas isso é raro, isso não é corriqueiro, isso não acontece todos os dias, né? Isso não acontece, é raro acontecer. Comparado aos outros perfis, é o que menos faz, é o que menos entra em conflito, é o que menos entra no atrito. Então, porque ele sempre prefere: não vamos entrar em conflito, não vamos complicar as coisas, deixa tudo como tá. Pra que a gente vai arrumar toda essa confusão? É melhor, né, a gente deixar as coisas como elas realmente estão. Então, o grande desafio do 9 é que ele passa a deixar muito as suas vontades e os seus sonhos de lado. E por muitas vezes ele tem uma habilidade, aliás, um desafio, né, de se tornar bastante dependente das pessoas ao seu redor e de não escolhendo o que ele quer, de não dizendo, não se impondo, não se posicionando com relação àquilo que ele quer.
E por muitas vezes isso deixa de ser qualidade e passa a ser um desafio, porque ele passa a esquecer de si, a esquecer das suas vontades, a esquecer dos seus sonhos, a se deixar de lado. Então eu normalmente costumo dizer que o 9 ele faz muito mais mal para ele mesmo do que para qualquer outra pessoa. Então os maiores conflitos são internos, são deles. Então falta uma energia muito forte que o 9 precisa desenvolver. E essa energia, ela está muito relacionada à emoção da raiva. Meu Deus, o 9 tem que brigar com as pessoas. Não, ele não tem que brigar com as pessoas. A emoção da raiva não significa que eu tenho que sair brigando e xingando. A emoção da raiva é despertar uma força que existe já dentro do 9. É uma força raiz dele, que tá lá armazenada, que quando ele acessa essa força, ele consegue criar, ele consegue fazer as coisas acontecer e sair da procrastinação que ele normalmente se encontra, né? Na procrastinação que ele sempre acaba deixando as coisas para depois, principalmente quando se trata dele, né? Principalmente quando se trata dele. Então essa força que existe dentro do 9 e que ela pode ser acessada com a emoção da raiva, ela deve ser trabalhada todos os dias no 9. Imagine que o 9 carrega uma crença de que se impor não é bom, de que falar sua vontade não é bom se ela vai contra a vontade de outra pessoa. Então ele acaba sempre guardando, sempre deixando para ele, sempre, né? As pessoas às vezes me dizem: para onde é que vai a raiva do 9? E se você não queira descobrir, você não queira ser a pessoa que esteja do lado, porque normalmente ele guarda ela durante muito tempo. E ele nem sabe que tá com raiva, né, gente? Não adianta você perguntar pro 9, mas me fala o que tá brabo comigo, porque ele não sabe. Ele normalmente entra num processo que se chama narcotização, que é não, tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem, é uma frase bem comum do 9. Tá tudo certo, não aconteceu nada. Então, porque ele pode ficar chateado, com muita raiva de você, mas ele não entra nessa emoção, não entra nesse sentimento. Então, uma das coisas que o 9 precisa começar a fazer e se desenvolver é sim acessar essa energia forte que existe dentro dele, que é a energia da raiva. Como ele faz isso? Bom, uma das principais coisas que ele pode começar a fazer isso é se impondo mais, é se posicionando mais, é percebendo o quanto ele não fala as coisas que ele quer, o quanto ele não fala aquilo que ele pensa, o quanto que ele não se posiciona quando a opinião do outro é contrária, quando ele deixa a sua opinião de lado. Isso é muito importante para o 9 começar a se desafiar e começar a sair dessa sensação de procrastinação, de deixar as coisas para depois e realmente ir para ação, e realmente fazer o que ele precisa para ele e não para os outros. Então o 9 precisa sair dessa sensação e acessar essa força que já existe dentro do 9. Então essa força ela não tá fora, ela tá dentro do 9. Então essa aula a gente falou especificamente do perfil 9. Amanhã a gente fala de outro perfil e durante 9 dias a gente vai falar de cada perfil de personalidade do Enneagrama. Se você assistir todos os dias, você pode saber mais sobre o seu perfil, saber mais como lidar com as outras pessoas e ainda concorrer a um curso completo de Enneagrama online, onde você pode, além de descobrir a sua personalidade, descobrir milhões de ferramentas incríveis de como se desenvolver, como desenvolver a sua personalidade. Então, para você concorrer, você precisa comentar lá na foto do feed que eu coloquei a frase para o perfil 9. E a frase do perfil 9 que eu coloquei lá é: seja gentil sempre que possível. Sempre é possível. Seria esse um recado que o 9 deixaria para o mundo. Então amanhã a gente volta aqui às 6 horas da tarde, às 18 horas, falando do nosso próximo perfil de personalidade e deixando a frase dele aqui. Comentem lá e aí no final dos 9 dias vocês vão concorrer a esse curso completo online. Um beijão e até amanhã!